O oxigênio do investidor de longo prazo são os dividendos, e se chegou um momento da sua vida, da sua carteira, que você consegue comprar novas ações, novos fundos imobiliários somente com os dividendos, pode ser um indício, um indicativo que você está no caminho certo. E se você tem BB Seguridade, que anunciou e pagou R$ 1,60, se você tem Banco do Brasil, que anunciou um pagamento duplo de dividendos, EJCP, e principalmente quem tem Taesa na sua carteira foi surpreendido com 3 rendimentos. Rendimentos que muita gente havia esquecido, pois era um rendimento que tínhamos a data com lá no mês de maio, 3/5, um valor de 7 centavos por ação Unity e 2 centavos por ação preferencial e também ação ordinária. E ela efetuou o pagamento juntamente com esse valor que ela anunciou recentemente durante o mês de agosto, 90 centavos bruto por ação Unity e 30 centavos por ação ordinária e preferencial. E é isso que acontece quando a gente decide tirar o suado dinheiro do nosso trabalho, uma parte dele, para investir em boas empresas que pagam bons dividendos. Pois não precisamos estar presentes nessas empresas. Somos um pequeno dono de um grande negócio, e esse negócio tem um exército de pessoas trabalhando a nosso favor, o que irá nos gerar renda passiva. Essa renda passiva irá entrar na nossa conta, iremos utilizar essa renda passiva para comprar mais renda passiva futura e, consequentemente, a nossa bola de neve de dividendos irá crescer no longo prazo, fazendo que a gente alcance ou um complemento de aposentadoria ou até mesmo a tão sonhada, a tão famosa liberdade financeira. E vamos para a prática, reinvestir esses dividendos de BB Seguridade, Taesa e também Banco do Brasil e alguns outros ativos que pagaram e que a gente ainda não tinha reinvestido. Vou deixar passando aqui o vídeo do nosso último aporte. Todos os meses a gente realiza aporte na nossa carteira aqui do canal. Tivemos recorde de dividendos, o aporte foi direcionado para 4 ações que pagam grandes dividendos. E nesse vídeo iremos realizar um aporte somente com o reinvestimento dos dividendos de algumas ações que efetuaram o pagamento após a realização desse aporte, como foi o dividendo EJCP da Taesa, inclusive aquele rendimento lá do mês de maio que caiu no nosso portfólio. Vamos reinvestir os dividendos EJCP do Banco do Brasil e também o dividendo da BB Seguridade, que recebemos um grande valor na nossa carteira aqui do canal, R$ 196,13. E mesmo iniciando essa carteira lá em janeiro de 2023, quando olhamos a composição desse portfólio, os dividendos já vem fazendo total diferença, pois da nossa carteira total, dividendos representam 5,2% e aporte 94,8%, mostrando que estamos no caminho certo. Quando olhamos aqui a nossa aba gráfico de dividendos, a maior parte dos nossos rendimentos vieram de ações, 67%, e um percentual menor, 33%, vindo de fundos imobiliários, somando assim um total da nossa carteira até o momento de R$ 3.143,56. Batemos recorde de dividendos, R$ 803,70. Os nossos dividendos vêm crescendo de forma consistente mês após mês. Notem que temos uma grande variação quando as ações pagam rendimentos. Janeiro 263, março 410, maio 459. Notem esses altos e baixos, e principalmente o mês de agosto, que alcançamos desde a criação da nossa carteira o maior valor em rendimentos. Notem que quando alteramos para fundos imobiliários, fica nítida a diferença. Os fundos imobiliários são uma escadinha, rendimentos crescentes ao longo do tempo, chegando a R$ 166,62 durante o mês de agosto. Diferentemente das ações, que em alguns meses pagam grandes dividendos, em outros não. A nossa carteira mostra muito bem isso. Batemos recorde no mês de agosto, R$ 637, porém em julho e também abril não recebemos nenhum dividendos de ações, mostrando a importância de ter uma carteira diversificada de ações e fundos imobiliários, pois contamos com essa renda passiva todos os meses dos fundos imobiliários, e quando as ações pagam são esses grandes valores, como ocorreu em alguns meses específicos: agosto, maio R$ 312, março R$ 280 e janeiro, na criação da carteira, já recebemos R$ 243. E somando o restante que sobrou na nossa carteira depois do último aporte e esses novos rendimentos que entraram da Klabin, BB Seguridade, da Taesa e também do Banco do Brasil, temos um saldo para aporte de R$ 523,35, que vamos direcionar para fundos imobiliários. A nossa carteira de fundos imobiliários hoje temos uma meta de 30%, ela está com um peso de
29,73%. Pede um aporte para rebalanceamento de R$ 177,37. A nossa carteira de ações, temos uma meta de 65%, peso atual 64,62. Ela pede um aporte para rebalanceamento de R$ 248,07. Notem que ela faz a atualização de forma automática. Vamos abrir a nossa microalocação de fundos imobiliários. Um ativo que entrou recentemente na nossa carteira, que está muito atrás da nossa microalocação, é o HGLG11, que hoje temos uma meta de ter 5%, ele se encontra com um peso atual de 2,51%, aporte para rebalanceamento para alcançar essa meta 1.609. Vamos direcionar esse restante para o fundo imobiliário HGLG11, pois além de estar abaixo da nossa microalocação, é um fundo imobiliário que encontra-se descontado de acordo com o método do preço teto pelo prêmio de risco. Uma estratégia totalmente diferente dos fundos imobiliários de papel. Nos fundos imobiliários de tijolos, utilizamos o prêmio de risco, que é basicamente um prêmio que exigimos acima do ativo livre de risco, que é um termo utilizado na contabilidade e no mercado financeiro para definir ativos de menor risco. E qual seria esse ativo de menor risco? O mercado, em geral, utiliza títulos do Tesouro Direto. Vindo aqui no site do Tesouro Direto, e aqui eu utilizo o Tesouro IPCA longo 2045, que está entregando IPCA mais 5,64%. Esse é o valor que a gente irá utilizar aqui, IPCA mais 5,64%. Bombeiro, e o que seria esse prêmio de risco? Ele é basicamente um retorno adicional que exigiremos acima do ativo de menor risco, que nesse caso estamos utilizando o Tesouro IPCA 2045, pois se estamos correndo esse risco de investir em renda variável, consequentemente temos que exigir um retorno acima de ativos de menor risco e definimos o prêmio de risco de acordo com o risco de cada fundo imobiliário. Vamos lançar aqui HGLG11 e em fundos imobiliários eu utilizo os dividendos dos últimos 12 meses. Você pode utilizar a média dos últimos 3, dos últimos 5 anos. Eu particularmente gosto dos últimos 12 meses. E o HGLG11 pagou rendimentos extraordinários. Vou pegar aqui os rendimentos que ele tem pagado com muita frequência, que é R$ 1,10. Vezes 12, chegamos a um rendimento de R$ 13,20. E agora precisamos lançar o nosso prêmio de risco. Bombeiro, qual o prêmio de risco que você exige 2% acima do nosso título IPCA mais 5,64% no momento atual? Não se esqueça que o título tem alteração. Prêmio de risco de 2%, chegamos a um preço teto de R$ 172,77, um deságio de 10,77, margem de segurança de 6,65%, uma boa margem de segurança em um dos fundos imobiliários de maior qualidade da nossa bolsa de valores. E vamos direcionar o nosso aporte para o HGLG11, um fundo imobiliário de muita qualidade, um dos melhores fundos imobiliários logísticos da nossa bolsa de valores. E como ficará esse aporte? Data de hoje, vamos lançar aqui tipo de ordem: compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação, amortização. Como estamos efetuando uma compra, lançamos tipo de ordem compra a R$ 162,03, uma quantidade com esse valor que temos disponível de 3 cotas. Ficamos assim com uma quantidade de 13 cotas do HGLG11 com um preço médio de R$ 162,97. E como ainda temos um saldo para aporte de R$ 37,26 após essa compra do HGLG11, direcionar esse saldo restante para a Taesa, conseguimos uma ação da Taesa a R$ 34,41, alcançamos 280 ações a um preço médio de R$ 35,86. E após esse aporte, o nosso saldo ficou em R$ 2,85. E hoje, o que pede aporte para rebalanceamento na nossa carteira são as ações, com R$ 217,65 e renda fixa com R$ 97,54. E você já utilizou seus dividendos para reinvestir em ações, fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários o que você comprou com seus dividendos, caso você possua alguma dessas empresas na sua carteira, como Taesa, Banco do Brasil, BB Seguridade, Klabin e até mesmo outros fundos imobiliários que pagaram excelentes rendimentos, o que foi recorde de dividendos da nossa carteira aqui do canal. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo. Essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. E não se esqueça que não é uma carteira real, e sim uma carteira com foco educativo
e mostra que a gente está no caminho certo, com boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Um abraço a todos e bons investimentos!